Você acha que aquelas pessoas que levantam saltando da cama, dando bom dia para o sol, botando já um som no rádio para tocar, elas precisam de uma rotina de ativação? Claro que não, né, gente? Quem precisa somos nós, réis mortais, que custamos para levantar da cama, nos arrastamos quando o despertador toca, ficamos indecisos do que temos que fazer hoje. Um dia troca a roupa, outro dia penteia o cabelo, você nunca sabe o que ordem fazer todas as manhãs. E vamos combinar que nem todo dia tem aquele café da manhã lindo, que nem todo mundo tem talento para levantar e sair para correr de madrugada, para voltar a tomar um banho gelado. E na verdade, isso não vai fazer grande diferença no seu dia, porque o que importa na nossa rotina matinal não é estar fazendo muito, é a intenção com que a gente está começando o nosso dia. Essa é uma rotina para preguiçoso, mas não é uma rotina para te manter, para alimentar a sua preguiça. É uma rotina para ativar o seu corpo e a sua mente. Olá, me chamo Antônia Maria, tenho 42 anos ainda e 180 dias para transformar a minha história. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido durante esse desafio dos 180 dias, é que a gente não precisa de nada grande, de nada muito elaborado para mudar a nossa vida, para transformar a nossa vida. O que a gente precisa mesmo é de disposição, é de presença, e é o que essa rotina nos propõe. 10 minutos de presença real, você aqui no centro da sua manhã, tendo clareza do que você quer para o seu dia, quem é você, de quais são as suas metas e objetivos. E essa presença eu consegui através de 5 hábitos que eu instalei em todas as minhas manhãs. O quinto deles é o mais importante e é óbvio que é uma estratégia para vocês ficarem comigo até o final desse vídeo. Sem esse quinto passo, nenhum dos outros faz sentido, então fica comigo até o final e já vamos partir para o primeiro desses hábitos. O primeiro hábito é não negociar com o despertador, ou seja, despertador tocou, desliga o despertador e pula da cama, salta da cama. Gente, eu não dou nem tempo do meu cérebro entender quem sou eu, aonde eu estou, se eu tô com frio, se eu tô com calor, se ainda tô com sono. Despertador tocou, eu desligo e levanto. Já conto como a minha primeira vitória do dia, porque se a gente dá a chance do nosso corpo, do nosso cérebro entender que ele tá na cama, quentinho, qual que é o desejo do nosso corpo, do nosso cérebro? Continuar ali, economizando energia. Então, não negocia com o despertador. Ele tocou, não pensa, desliga e levanta. E aí a gente já vai para o segundo hábito. Eu falei desliga e levanta, mas na verdade, eu desligo e sento, porque eu não saio da cama nesse primeiro momento. O meu segundo hábito eu vou ler aqui porque ficou grande a frase, alinhar os pensamentos quanto aos meus propósitos de vida e intenções para aquele dia. Na verdade, eu sento na minha cama e eu tenho um momento de oração. É também um momento de eu meditar sobre o meu dia, meditar sobre, fazer o download da alma, entender que dia é, qual a minha rotina para esse dia. Então é momento de pensar em qual direção você deseja dar para o seu dia. Partimos então para o terceiro hábito. Meu terceiro hábito é beber água em jejum. Pode ser antes, pode ser depois de ir ao banheiro, mas beba água em jejum. Tenho dificuldade para beber água de manhã. Gente, eu também tinha. Sempre tive muita dificuldade de beber água, passava o dia inteiro, às vezes eu bebia 1, 2 copos de água. E tive que instalar esse hábito. Comecei com um pouquinho de água, 1 golinho, 2 golinhos. Hoje eu já consigo beber 600 ml. E esses 600 ml não precisa ser tanto, mas eu entendo que eles são bons. Por quê? Vamos fazer uma breve... Vamos voltar um pouquinho atrás. A gente dormiu 6, 7, 8 horas. E o nosso corpo ficou todo esse tempo sem receber água, mas ele estava consumindo água. Então a gente levanta de manhã desidratado. Nosso cérebro precisa de muita água para funcionar plenamente. Então, se a gente não beber água logo que acordou, ele já vai começar a roubar água de outros órgãos, porque, afinal, o cérebro é o órgão mais importante. Sem ele estar funcionando, nada vai funcionar. Então, ele começa a roubar água de outros órgãos para funcionar. Mas, ainda assim, o seu raciocínio vai estar lento, os teus pensamentos vão estar lentos, e além de prejudicar os outros órgãos. Quando a gente bebe essa água logo em jejum, a gente já ativa o nosso cérebro e a gente já coloca também os outros órgãos para funcionar bem. Principalmente nós mulheres que costumamos ter
intestino ressecado. Se for antes das 7 da manhã, é o ideal, porque o nosso corpo tem uma questão de ciclo circadiano, um dia a gente vai falar sobre isso, mas ele já ativa o nosso intestino para funcionar antes das 7 da manhã. E se a gente coloca essa água para ajudar, o intestino da mulher vai funcionar muito melhor. Falo isso de carteirinha, porque sempre fui aquela que passava muito mal por problemas de intestino. E esse hábito transformou a minha história intestinal. É como se fosse mágica, você bebe aquela água, você já sente a mágica acontecendo, não preciso dar detalhes, né? Então é um hábito assim que eu demorei um pouco, mas eu consegui instalar e ele é essencial nessa rotina. Além de que ainda tem outro benefício. Esse volume maior de água pela manhã e fria ativa o nosso metabolismo. Então, para a mulherada que está atrás de emagrecer, ele vai dar um empurrãozinho aí. Então, só benefícios para a gente, então, mulheres. Ajuda a emagrecer, intestino funciona, cérebro funciona, todos os órgãos organizados, essencial. Procura aí beber o máximo que você conseguir todas as manhãs. Máximo não, né? Acho que mais de 600 ml é até demais. Mas isso aí você consulta um especialista na área. Depois de beber essa água, eu tomo meu café da manhã, aquele café simples, rotineiro. Todas as manhãs eu como a mesma coisa já há 2 anos eu como a mesma coisa. Eu tenho orientação de nutricionista, então meu café da manhã é café com leite em pó e canela, pão com ovo. Eu como isso todos os dias, mas o café não faz parte dessa rotina. Então, se você não gosta de tomar café nesse momento, não tem problema nenhum, só tô colocando a ordem que eu faço aqui em casa. Então, vamos recapitular. Levantei com o despertador, um momento de meditação, de se colocar no centro dos seus pensamentos, beber água em jejum. Vamos para o quarto hábito, que é consultar a agenda do dia. Eu já tratei em um vídeo anterior, eu construí um calendário com a minha rotina e todas as manhãs esse é o momento em que eu vou olhar o meu calendário, saber o que eu tenho que fazer nesse dia. Se você não assistiu, volta lá, acho que é o 3º vídeo, onde a gente construiu essa rotina ali juntos. Na verdade, todos os vídeos anteriores, um vai dando sequência ao outro, então, se tiver oportunidade, a hora que você tiver um tempinho, volta, maratona, assiste todos os vídeos, que vai fazer grande diferença para que tudo faça sentido até chegar nessa rotina aqui. E esse hábito de consultar o calendário é o que vai garantir que eu não me esqueça de tarefas importantes ou que eu fuja das tarefas importantes. Quando eu consulto o calendário, eu me comprometo em cumprir o que está determinado ali no meu calendário, na minha agenda, seja lá qual for a sua maneira de organizar a sua rotina. Então, esse é o quarto hábito. E antes de chegar no quinto e último hábito, que é aquele hábito indispensável, sem ele nada do que foi dito antes, nada do que foi feito antes faz sentido. Mas antes dele eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo, compartilhar com uma pessoa que vai se sentir especial por ter sido escolhida por você para entregar para ela esse vídeo. Não sei se ela vai gostar muito de ser chamada de preguiçosa, né? Porque afinal o título do vídeo é Uma Rotina para Preguiçoso. Mas tenho certeza que quando ela começar a assistir, ela vai entender que a sua intenção é dar as mãos a ela para que a gente faça essa caminhada em busca de uma vida cada vez melhor, uma vida sem pressa, mas com um propósito, que é o lema do nosso canal. No quinto hábito, eu vou sim falar dele, nosso amigo o celular. Nesse quinto hábito, a gente vai deixar o celular longe de nós por pelo menos 1 hora, a primeira hora do seu dia. Desde que você levantou, você não vai pegar no celular nessa primeira hora. Pelo menos para atividades que liberam a dopamina, como redes sociais, streams, TV, inclusive televisão. Você não vai sentar para tomar café assistindo o Jornal da Manhã, contando aqueles acidentes horrorosos que aconteceram durante a semana. Hoje eu tô gravando aqui, eu já vi uma notícia de um balão que caiu, uma notícia terrível. E por que a gente não vai assistir a nada disso nesse momento? Porque é importante que nesse primeiro momento do seu dia, seja você no centro dos seus pensamentos. Sua mente não pode estar pensando naquele acidente que aconteceu. Ela tem que estar pensando na sua intenção para começar esse dia. Agora é o momento em que a gente está apontando o nosso barco na direção em que ele vai seguir durante esse dia. Então, você precisa estar direcionando seus pensamentos para isso. E o outro fator é a famosa dopamina. Esse seria aquele momento em que entraria um vídeo contando toda a evolução humana desde a pré-história e a relação dela com a dopamina. Mas como eu não sei fazer o vídeo, imagina aí.
Os homens pré-históricos acordavam com um nível alto de dopamina. E dopamina é o quê? É um neurotransmissor que é responsável por várias funções do nosso corpo. Entre elas, a função do prazer e também da motivação. E o homem pré-histórico acordava com esse nível alto de dopamina. Qual era a reação deles ao acordar? Levantar e sair em busca do prazer. Qual eram os prazeres deles? Comida, abrigo, estar aquecido. Então, ele já saía e ele ia seguindo o seu dia, sendo super produtivo em busca de cumprir essas necessidades, de oferecer esses prazeres motivados pela dopamina. Nós ainda acordamos com a mesma descarga de dopamina todas as manhãs. Porém, os prazeres para nós são muito mais fáceis de alcançar do que era para eles. E a gente então já acorda com a comida, a gente não precisa sair para caçar, a água já sai na torneira, nossa roupa a gente não precisa, matar um animal para tirar uma pele. E se a gente ainda por cima pega o nosso amigo celular e começa lá a rolar o feed, tendo aqueles momentos de prazer, sabe? Aquele prazer mequetrefe que a gente tem. Conhece essa palavra? Aquele prazer barato que os vídeos oferecem pra gente, eles vão satisfazendo o nosso corpo de prazeres. Só que a gente está usando toda a nossa carga de dopamina e não está sendo produtivo em absolutamente nada. E ao fim desse momento de descarga dopaminética que a gente sofreu, tudo que restar vai parecer monótono, vai parecer muito difícil, muito penoso de se fazer. Quem consegue, depois de passar 20 minutos no celular rolando feed, sentar na frente de um computador para trabalhar e se sentir satisfeito com essa tarefa? Agora, se você levantou, fez ali a sua rotina, chegou no momento de olhar seu calendário, o que eu tenho que fazer primeiro? Bom, minha primeira tarefa hoje, no meu caso aqui, vamos colocar uma das minhas rotinas. Hoje eu tenho que sentar para escrever o roteiro do meu próximo vídeo. Bora lá! Sentar e descrever o meu roteiro. Agora, se eu já passei 20 minutos rolando feed, morrendo de rir com feed, primeiro que a gente já chega no calendário assim, deixa eu olhar o calendário, porque senão, quando eu vejo, meu dia já foi e eu não fiz nada. Aí vai lá olhar o calendário, tipo assim, não é o que eu queria, mas estou aqui. Até que minha mente volta lá dos vídeos, das risadas, da descarga dopaminética para se concentrar no que eu fiz, no que eu tenho que fazer agora, já não vou ter a mesma produtividade que eu teria se eu tivesse me afastado dessa dopamina no primeiro momento do meu dia. Isso é real, isso eu sinto todos os meus dias, gente. Que mudança foi na minha vida abandonar o celular nessa primeira hora do dia. Só pego o celular se for realmente necessário, sabe? Tem risco do meu chefe ter me mandado uma mensagem, tem risco do meu filho ter me mandado uma mensagem. Então, para satisfazer essa ansiedade sua, pega ali, olha rapidinho se tem alguma mensagem de alguém que possa ser uma mensagem importante. Não tem, olhou, não tem, nem abre as outras. Já desliga o celular, coloca ele lá de preferência com as notificações desligadas e segue a sua rotina pelo menos por 1 hora. Nessa primeira hora você pode ter certeza que vai ser a melhor hora do seu dia. O seu prazer vai ser vencer tudo aquilo que você determinou para você, aquilo que você desejava fazer nesse dia. A cada vitória dessa, vai havendo a descarga de dopamina, mas é uma descarga em que você teve produtividade. E no fim do dia você vai se sentir muito satisfeito com o dia que você teve por ter feito, não muito, mas ter feito aquilo que você determinou para o seu dia. Entendeu por que esse quinto passo é tão importante? Sem ele, nada do que você fez antes vai ter sentido. Tudo que você fez antes, todos os seus esforços anteriores vão morrer. Então, ele é muito importante. Faça esse teste comigo, não me abandona. E comenta aqui se fez ou se não fez diferença no seu dia. Entendam isso, eu quero deixar muito frisado. O nosso tema do canal aqui é continuar caminhando. É não correr, mas não ficar parado. Eu não preciso correr demais durante os meus dias para alcançar as minhas metas, porque elas estão bem divididas nesses 180 dias. Mas a meta do dia eu preciso cumprir, porque senão, quando a gente percebe, já se passaram os 180 dias e a gente não alcançou aquilo que a gente tinha determinado. Não precisa mesa linda, não precisa de luz mágica, não precisa ser aquela rotina da blogueira. O que você precisa são 10 minutos de presença real, é apontar o seu barco na direção certa, o pensamento bem direcionado para onde você quer ir no seu dia e ativar o seu corpo, a sua mente para cumprir o que você deseja no seu dia. Não é sobre ir mais rápido, é sobre ir devagar. Lá, 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 pá, pá, pá.
frente ao que há. Quando a alma encontra o tempo, tudo começa a se alinhar. Às vezes tudo parece pouco, mas tem beleza no banal. O café, o riso solto, um silêncio essencial. Não é sobre ter certezas, mas querer se escutar e fazer da própria história um lugar pra descansar. Laralá, pá, 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 cada passo tem lugar. Não é sobre ir mais rápido, é sobre ir devagar.